Mediação tecnológica, segundo ano. Estamos continuando a nossa aula Geometria Plana. Olha só, eu falei que não era para ninguém sair, não é? Vocês saíram, eu tive que dar um trato no cabelo, né? Eu falei que não era para sair, já que saíram. Então vamos lá. Na aula 9, nós vamos continuar trabalhando as ideias de área. Só que vamos sair do quadrilátero, quadrado e retângulo e vamos entrar no triângulo, beleza? Então, com muita atenção, de olho na telinha, aula 9, matemática no segundo ano, onde estamos trabalhando geometria plana na sua quarta parte. Opa, olha, estraguei o segredo, meu Deus. Sexta parte de geometria plana, área do triângulo e área do paralelogramo. Esse aqui é outro quadrilátero, tá? Mas vamos deixar ele por depois, porque para fazer o cálculo dessa área do paralelogramo, se nós quisermos fazer por um processo de decomposição, nós precisamos saber a área do retângulo e a área do triângulo. Nós precisamos saber essas duas áreas. Então, para ter certeza de que vocês aprenderam, nós vamos entrar com o nosso quiz. Então, estragou o segredo, né? Ia deixar como segredo, mas apareceu. E nesse quiz, eu quero saber o que vocês lembram sobre cálculo de área do quadrado e do retângulo. Vamos lá, então? Cálculo de área do quadrado e do retângulo na telinha. A área de um quadrado de lado 20 centímetros é 300 centímetros quadrados, é 400 centímetros quadrados, é 500 centímetros quadrados ou é 600 centímetros quadrados? A área de um quadrado medindo 20 centímetros seu lado. Tá com vocês, senhores. Pensem e respondam. Isso, área do quadrado, só isso. Só isso, área do quadrado. Área do quadrado. Dou-lhe uma, área do quadrado, dou-lhe duas. Para quem ainda está perdido, a área do quadrado é lado elevado à potência 2. Dou-lhe 3, a área do quadrado é igual a 400 centímetros quadrados. Olha só, 20 elevado a 2. 20 elevado a 2, 400. Como é centímetros? Centímetros ao quadrado. Primeira questão já foi. Segunda questão. A área de um retângulo com lados de 15 centímetros de base e 10 centímetros de altura. A área de um retângulo, 15 centímetros de base e 10 centímetros de altura. É 200? É 175? É 150 ou é 125? Qual é a área de um retângulo? Base mede 15 e altura mede 10. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá, vou ajudar. A área do retângulo é base vezes a altura. Base vezes a altura. Dou-lhe 3. A área do nosso retângulo é isso mesmo, 150 centímetros quadrados. Olha só, 15 vezes 10, a área é 150 centímetros quadrados. Muito bom. Terceira questão. Tereza possui 2 tapetes, um tapete quadrado de 4 metros de lado e um tapete retangular de 8 metros de base e 2 metros de altura. Pergunta: qual tapete apresenta a maior área? Letra A, eles têm áreas iguais. Letra B, o tapete retangular. Letra C, o tapete quadrado. Letra D, não dá para comparar, eu não estou vendo os tapetes. Como é que eu vou falar quem tem maior área? Quadrado tem 4 metros de lado e o retangular tem 8 metros de base por 2 metros de altura.
A pergunta é, qual deles tem a maior área? Dou-lhe uma. Qual deles tem a maior área? Dou-lhe duas. Dou-lhe três. O que tem a maior área? Nenhum dos dois. Os dois têm mesma área. Tapete quadrado, 4 ao quadrado. Tapete retangular, 8 vezes 2. 4 ao quadrado, 16 metros quadrados. Área, 16 metros quadrados. E aí, uma questão dessa no Enem pode te colocar outros desafios. Por exemplo, Dona Maria pretende comprar um tapete para a sua sala, sabendo que sua sala tem um formato, né, das dimensões da sala. Qual tapete ficaria melhor? O quadrado, 4x4, ou o retangular, 8x2, sabendo que os dois têm mesma área. Então, um vai ficar mais centralizado, o outro vai ficar mais esticado, pegando a sala toda. Dependendo do tamanho da sala, a decisão vai influenciar bastante, mesmo sabendo que os dois tapetes têm a mesma área. Beleza? Continuando o quiz, então, na telinha, questão número 4. Luana comprou uma peça retangular de tecido. Cortou em 10 retângulos iguais, com alturas de 1,5 metros e 2 metros de base. Então, a pergunta: qual a área da peça original, a peça que ela comprou no começo? Tem 3 metros quadrados? Tem 15 metros quadrados? Tem 20 metros quadrados? Ou tem 30 metros quadrados? Luana comprou uma peça retangular de tecido e cortou em 10 retângulos iguais, com altura de 1,5 e base de 2. Qual a área da peça original? Qual a área da peça original? É para pensar e responder. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Palavrinha-chave aqui, ó, palavrinha-chave. Marca texto. 10 pedaços de retângulos iguais. Então, o cálculo que eu fizer aqui é o cálculo de 1. 3 metros quadrados é a área de 1. Ela quer saber a área de 10, é só multiplicar por 10. Então, olha só, quem fez só isso aqui, base vezes altura, e pegou 1,5 vezes 2, 3 metros quadrados, achou a área de 1 retângulo. Ela cortou em 10, então 10 vezes 3 metros quadrados é igual a 30 metros quadrados. Está aqui, beleza. Quinta questão. Márcia decidiu pintar uma das paredes de seu quarto com uma cor diferente. Para isso, ela escolheu uma lata de tinta rosa, cujo rótulo diz que o rendimento é de 20 metros quadrados. Se a parede que ela pretende pintar tem medidas de 6 metros de comprimento por 5 metros de altura, quantas latas de tinta Márcia precisará comprar? Uma lata rende 20 metros quadrados. A parede que ela vai pintar tem 6 metros de comprimento por 5 de altura. Quantas latas ela precisa comprar? Lembrando que essa tinta rosa aí é especial, tá? Uma tinta diferente, teve que fazer naquele tom correto. Quantas latas ela tem que comprar para poder fazer a pintura dessa parede? Dou-lhe uma, tá bom, vou esperar. Dou-lhe duas, estou esperando, calma. Não se desesperem. Ela precisa comprar, dou-lhe 3, 2 latas. Ué, professor, por quê? Ué, a área que vai pintar não é 6 por 5? 6 por 5 dá 30. 30 é o quê? Metros quadrados. Se ela comprar só uma lata,
ainda ficarão 10 metros quadrados por serem pintados. Ela vai comprar outra lata e o que sobrar ela guarda para fazer os retoques depois. 5 perguntas bem básicas envolvendo área de quadrado e área de retângulo. E agora vamos começar a falar com vocês sobre a área do triângulo. Então fique atento, anota as observações, porque nós vamos falar da área específica do triângulo, aquela equação que é geral, que vocês talvez tenham aprendido lá no ensino fundamental. E depois vamos falar de outras áreas, de outras equações que também podemos utilizar para calcular a área do triângulo. Beleza? Então, na telinha, diretor, área do triângulo. Triângulo tem características particulares. 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Essas são as características do triângulo. Se dividem quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Quanto aos ângulos, eles podem ser retângulo, obtusângulo e acutângulo. Os triângulos são figuras rígidas. Tá? Nós vimos lá na aula sobre triângulos, sobre polígonos, que das figuras que nós conhecemos, o triângulo é a figura rígida, aquela utilizada para fazer amarrações em paredes, em alicerces, no telhado, beleza? O triângulo, ele vai ser caracterizado da seguinte maneira. Nós temos a equação geral, essa equação aqui, base vezes altura dividido por 2, é uma equação geral para o cálculo de área no triângulo. Por que se usa essa equação, base vezes altura dividido por 2? Se vocês lembrarem, base vezes altura é o cálculo de área do retângulo. Lembram? Nós falamos na aula anterior, base vezes altura. Tem uma regra específica do triângulo que é a seguinte: o triângulo ele tem área igual à metade da área do quadrilátero que o contém. Se eu desenhar aqui, deixa eu pegar até o pincel branco para ficar igual aqui. Se eu desenhar aqui um quadrilátero contendo, aí tem que fazer aqui certinho, porque senão não vai. Contendo esse triângulo perfeitamente, a área desse triângulo aqui vai ser a metade da área desse quadrilátero aqui. Então, todo triângulo tem metade da área de um quadrilátero que o contém. Então, por isso que essa equação aqui é a equação geral para a área de um triângulo. Se eu souber a base e a altura, é só pegar a base vezes a altura dividido por 2. Olha só, tem uma informação. Um triângulo isósceles tem base medindo 8 centímetros e a altura medindo 3 centímetros. Então, é um triângulo isósceles. Aqui mede 8 centímetros e a altura dele... Deixa eu apagar tudo aqui e fazer passar de novo. Aqui tem 8 centímetros e a altura dele tem 3 centímetros. Então, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Só não esquecer, a área é base vezes a altura dividido por 2. A área é igual a base vezes a altura, 24, dividido por 2, 12. 12 é o quê? Centímetros quadrados. Essa é a área desse nosso triângulo. Por que eu usei essa fórmula? Porque ele deu base e deu altura. Se eu tenho base e tenho altura, eu jogo nessa equação e faço a multiplicação. Anotem aí, equação geral. Por que geral? Porque serve sempre que tiver base e altura. Quando temos base e altura. Ou se eu tiver também possibilidades de calcular a base ou a altura, tá? De repente ele não me dá a base nem a altura,
mas de alguma maneira eu consigo encontrar aquele valor. Então, se eu tenho base e tenho altura, é só jogar nessa equação, já calculei a área. Serve para qualquer triângulo. O exemplo fez questão de falar triângulo isósceles. Ele podia colar um triângulo escaleno, mas se eu tenho base e tenho altura, é só jogar naquela equação. Agora, nós temos alguns triângulos, como por exemplo o triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais, que tem a base, né, igual aos outros lados. Então, do jeito que eu virar o triângulo, o lado, né, vai ser a base, porque são todos iguais. No triângulo equilátero, a área é lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Imagina um triângulo equilátero de lado 7. 7 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Encontrei a área. Imagina um triângulo equilátero de lado 10. 10 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Em algumas situações, ele vai dizer para você assim, ó, use raiz de 3 igual a 1,7. Aí é só você utilizar e tá tudo tranquilo, beleza? Então, olha só aqui, ó. Um triângulo equilátero tem lados medindo 8 centímetros. Se o triângulo é equilátero, então a área é lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Quanto que mede o lado desse triângulo equilátero? 8. 8 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Primeiro resolve a potência. Então vamos lá. 8 ao quadrado, 64 vezes a raiz de 3 dividido por 4. A área é igual. 64 dividido por 4, 16 raiz de 3. Está calculada a área. Professor, mas o senhor falou que a raiz de 3 é 1,7. Sim, mas essa questão em si não pediu nada. Outra coisa, ela não colocou aqui alternativa A, alternativa B, C. Quando coloca essas alternativas, eu já tenho uma ideia de qual é o resultado que ele quer. Se ele quer com raiz, se ele quer com número decimal. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Π, 3,14. Vimos lá na aula de perímetro que o π é 3,14. Raiz de 3, vimos agora, 1,7. Quando que eu vou utilizar? Quando a questão te sugerir isso. Quando o exercício falar, use raiz de 3, use π, aí eu vou usar. Se não tem, e não tem alternativas, olha aqui, não tem opção. Ele não colocou A, B, C, D e E. Então, eu deixo do jeito que eu encontrei. 16 raiz de 3, beleza? Na telinha, diretor, outro triângulo, presta atenção. Área utilizando o teorema de Heron. Qualquer triângulo se tiver os 3 lados. Anota. Eu tenho os 3 lados do meu triângulo, então eu posso utilizar o teorema de Heron. Teorema de Heron. Vamos até fazer um ajuste aqui, ó, porque isso é importante. No teorema de Heron, deixa eu arrumar aqui, não é P maiúsculo, tá certo? Não é P maiúsculo. É P minúsculo. E, pessoal, mas faz diferença? Você vai ver agora se faz ou se não faz diferença. O P maiúsculo, ele é indicado para perímetro. O P minúsculo, ele é utilizado, eu vou colocar aqui, ó, para semiperímetro. Semiperímetro é a metade do perímetro. O perímetro é A mais B mais C. O semiperímetro é A mais B mais C dividido por 2. Então, nós não podemos confundir, tá? Nem misturar essas letras. Então, você anota isso aí. Anota. Triângulo qualquer.
O que é um triângulo qualquer? Pode ser qualquer um dos 6 modelos que nós temos. Se eu tiver os 3 lados, canetinha, se eu tiver os 3 lados, posso utilizar o teorema de Heron. Calculei o semiperímetro, metade do perímetro. Aí eu venho para a equação. Semiperímetro vezes semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. E, professor, acho que eu não entendi. Calma, vamos pegar aqui então um exemplo. Tenho os 3 lados, não tenho a altura. Ah, professor, mas se eu só calcular aqui a altura. Tá, como é que eu vou achar essa altura? Como é que eu vou fazer para achar essa altura? Me explica. Como é que eu vou fazer? Ah, vou usar uma regra, Não dá, não tem informações suficientes para isso. Então, como eu tenho os 3 lados, eu vou fazer isso aqui, ó. Semiperímetro é igual a mais B mais C, dividido por 2. Professor, como é que o senhor sabe quem é A, B e C? Tanto faz. 7 mais 8 mais 5 é igual a 8 mais 7 mais 5, que é igual a 5 mais 7 mais 8. A ordem dessas parcelas não vai alterar a nossa soma. Então, 7 mais 8, 15, 15 mais 5, 20. 20 dividido por 2, semiperímetro é igual a 10. Daí vem a segunda parte. A área é igual a raiz quadrada do semiperímetro, 10, vezes, abre parênteses. Aí você faz assim, ó, do maior para o menor. Do maior para o menor. A área é igual a raiz quadrada de 10 vezes 2 vezes 3 vezes 5. A área é igual a raiz quadrada de 10 vezes 2 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 5 é 300, certo? Vamos ao contrário agora, 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é 30, 30 vezes 10, 300. Você viu que não importa a ordem que eu faça a multiplicação? Não importa, o resultado vai dar o mesmo. Então, a área é igual a raiz quadrada de 300. 300 não tem raiz quadrada exata, mas 300 pode ser escrito assim, ó. Olha como que eu vou escrever 300. 3 vezes 100. Não é 300? 100 tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz de 3, vou deixar aqui raiz de 3. Pronto, fiz a área do triângulo utilizando o teorema de Heron. Então, vimos 3 aplicações, 3. Uma no triângulo qualquer, quando eu tenho base e altura. Funciona para qualquer triângulo. Se tiver base e altura, é só multiplicar os dois e dividir por 2. Fizemos a equação deles utilizando, o teorema de Heron, e também fiz utilizando a regra do triângulo equilátero, certo? 3 regras para se calcular a área de um triângulo, beleza? Conseguiram acompanhar os exemplos todos? Tranquilos. Então agora vamos para o triângulo, para o paralelogramo. Triângulo só esses 3 tá bom por enquanto. Paralelogramo, na telinha, diretor, área do paralelogramo. Paralelogramo são características particulares dele. Tem lados opostos iguais, a mesma do quadrado, a mesma do retângulo, a mesma do losango. Tem pares de lados congruentes, iguais. Tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Então, isso é o nosso paralelogramo. Vamos olhar para ele? Olha só, paralelogramo. E agora você vai entender por que nós usamos, às vezes, a equação do retângulo no quadrado, mas nunca usamos a do quadrado no retângulo. Só o contrário. Porque todo retângulo é quadrado, não é? Não, falamos na aula, é o contrário. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Beleza. Essas 3 figuras, 4 figuras aqui, todas elas são paralelogramos. Diferença: ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, ângulo obtuso. Então,
O paralelogramo em si tem pares de ângulos opostos e iguais e tem um par agudo e um par obtuso. Quadrado e retângulo tem ângulos todos retos, medindo 90 graus. Tá, professor? Tá, só está falando demais e não continua. A única função que vamos usar no quadrilátero chamado paralelogramo, seja ele um quadrado, seja ele um retângulo, é base vezes a altura. Base vezes a altura. O detalhe específico é que num quadrado, base e altura são iguais, porque ele tem todos os seus lados iguais. Então, por isso que nós temos esse detalhe. Vamos ver na prática. Olha só o exemplo aqui, ó. Calcule a área de um paralelogramo com altura de 28 centímetros, base medindo 12. A área é base vezes a altura. Só como que é esse paralelogramo aí? É um paralelogramo assim, ó. A base mede 12 e a altura mede 28. Professor, mas a altura nessa reta aqui não? Não. Veja que essa reta está inclinada, está oblíqua. Então não é essa, tá? A altura tem que ir da base até a parte mais alta da figura, que é essa parte aqui. Então a altura não é aquele lado, beleza? Vamos lá então, base vezes altura. A área é igual, base 12, altura 28. A área é igual 28 vezes 12, 16 vai 1, 5, 8, 2, 6, 13 vai 1, 3, 336 centímetros quadrados. Perfeito? E aí eu disse para vocês, por que nós vamos trabalhar agora a área do paralelogramo? Porque em alguns momentos eu posso não querer utilizar ou posso não ter essas informações. Então aí eu faço a decomposição das áreas. Como é que funciona isso? Imagina aqui, ó, esse paralelogramo. Se eu quisesse decompor essa figura, eu traçava uma reta aqui, uma reta aqui. Tenho dois triângulos. Ó, tá vendo aqui dois triângulos? E tenho um quadrilátero. Então eu poderia calcular essa área 1, essa área 2, essa área 3. Somava-se as três áreas e encontrava a área da figura toda, certo? Então isso é fazer área por decomposição. Imagina essa figura aqui, ó. Não sei calcular a área dessa figura porque ela não tem uma forma específica. O que eu faço? Então, vou lá calcular a área. Como é que eu vou fazer? Não dá para pensar porque ela não tem características específicas. Não existe uma fórmula para essa figura aqui. A área dessa figura aqui vai ser... Não dá porque, se você olhar direitinho, ela tem a composição de várias figuras diferentes. Então, a ideia é decomposição. Transforma essa figura. Vamos ver lá, ó. Já mostrei para vocês como é que fica a divisão dela, não é? Já mostrei aqui, ó, vai ter essa figura aqui do lado, vai ter essa figura aqui do meio e essa figura da ponta. Tudo até aqui mede 30. Até aqui mede 20. Quanto que mede isso aqui? 10. O que é isso aí que eu coloquei lá que mede 10? O que mede 10? Estou esperando. Isso, a altura desse triângulo. A altura desse triângulo mede 10. Quanto que mede a base desse triângulo? Isso, olha aqui, ó, 32. Então, 32 e 10. Aqui do lado eu tenho o quê? Professor, é um quadrado, tem todos os lados iguais. Perfeito, um quadrado. Todos os lados são iguais. Está aqui, ó, o quadrado. Então, eu vou fazer a área 1, a área 2. E no meio? No meio tem um retângulo. De que tamanho? 20 por 32. Perfeito, é só fazer a área desse retângulo, desse quadrilátero. Vamos lá então, vamos fazer as áreas. Deixa eu ver um negócio aqui. Pronto, é só isso mesmo. Ó, área 1, 10 vezes 10. Área 1, 100. Área 2, já foi a área 1.
área 2. O triângulo aqui, ó, base 32, altura 10, dividido por 2. Área 2 é igual a 320, dividido por 2. Área 2 é 360. Área 3 é essa aqui do meio. Tem 20 por 32. Área 3, 20 por 32. Dobra o 32, fica 64. E coloca o zero. Já foi. A área total é a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então vamos lá. A área total é igual 100, 360, 100, 360 e 640. A área total é igual. Vou primeiro por aqui, ó. 40 vem para cá, fica 400, 1000, 1100. É a nossa área total. Professor, mas é centímetro, é metro? É área. Unidade de área. Não, é o A minúsculo aqui. Unidade de área. Não tem unidade de medida, então eu paro aí. Vamos lá, senhores. Olha só. Anotem no caderno tudo direitinho para não se atrapalharem depois. Paralelogramos. Pode ser o quadrado, pode ser o retângulo, pode ser o losango e pode ser o próprio paralelogramo, aquele retângulo mais inclinado, mais deitado. Diferença entre eles? Bom, muito simples. Paralelogramo tem ângulos agudos e ângulos obtusos. Retângulo, quadrado tem todos os ângulos retos. Ah, professor, o losango também. Só que o losango você viu que tem uma forma diferente, tem um formato diferente, o desenho dele é diferente. Então, não é tão simples assim. Não é igual ao outro quadrilátero. O outro quadrilátero é um retângulo mais deitadinho. Então, olha para as figuras, entende as figuras. Aí fizemos os cálculos de área. Quadrilátero, triângulo. No triângulo, fizemos 3 cálculos diferentes. 3. Triângulo equilátero, tem uma fórmula dele. L ao quadrado, raiz de 3. Tem uma fórmula dele mesmo. Aí fizemos a do paralelogramo. Então, anotem essas fórmulas todas. E, por último, encerramos vendo uma figura que tem todas essas áreas juntas. Olha só, está tudo misturado aqui na figura. Para fazer o cálculo da área, a gente desmembra essa figura e faz o cálculo por partes, certo? Agora, nós temos uma indicação para vocês na telinha Atividade Interativa. Junto com o material da aula 9, vocês receberam na pasta da sala de aula de vocês um material chamado de Tangram. Não precisa comprar, não precisa ser aquele, né, de MDF, não. Você pode fazer o seu Tangram no papel, tem lá as indicações de como fazer, tudo bonitinho. Feito o Tangram, vocês serão desafiados a construir figuras. Nós temos algumas sugestões. Se vocês pesquisarem na internet também, tem várias sugestões de Tangrams na internet. Mas olha só, vou construir o meu Tangram no papel. Primeiro você deixa o papel quadrado. Como que ele fica quadrado? Você dobra a parte, né? Escolhe um vértice dessa folha A4, escolhe um vértice, puxa esse vértice para cá. Quando você juntar aqui, a figura formada aqui em cima é um quadrado. Essa parte de baixo você destaca. Destacou. Agora nós vamos fazer o seguinte, presta atenção. Deixa eu tirar essa linha aqui do meio. Você vai partir no meio. Você só tirou a linha para colocar de novo? Foi. Vou colocar de outra cor. Parte no meio. Aqui você vai partir no meio também. Olha só. Parte aqui também no meio. Já voltei, olha só. Esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. Os dois triângulos maiores. Beleza? Beleza. Você vai puxar esse vértice aqui até aqui, ó. Esse vértice aqui. Você vai puxar até aqui. Marca e traz de volta. Vai aparecer essa marcação aqui. Já foi. Faz uma medição aqui que tem um quadrado e um triângulo. E aqui também
embaixo paralelogramo e outro triângulo. Então, na composição nós temos 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Você pode fazer essa figura, você pode fazer essa figura, você pode fazer, olha só, essa figura, essa outra figura, você pode fazer essa figura, você pode fazer essa figura, tem essa também. São várias figuras que você pode construir. Vai construindo. Tudo que nós construímos aqui em sala, você vai guardando, tá? Pode ser numa pasta, pode ser no caderno, no armário, na escola, guarda, por quê? Porque nós teremos um momento de exposição dessas atividades. É a nossa feira, né, de apresentação. Uma feira onde você vai expor essas figuras geométricas planas e também figuras geométricas espaciais. Por que eu falei do Tangram agora? Porque o Tangram, ele trabalha com os quadriláteros e os triângulos. Então é importante agora vocês entenderem e fazerem essas observações todas. Em uma das aulas de matemática, eu mostrei para vocês o neoplaticismo. É uma arte que usa somente quadriláteros na confecção e na elaboração de suas figuras. Aqui no Tangram, é uma arte japonesa de observações, nós temos triângulos e quadriláteros. Espero que vocês consigam fazer várias e várias figuras, tá certo? Então, vou deixar esse momentinho para vocês aqui, ó, 2 minutos, para vocês pelo menos desenharem um Tangram. Depois a confecção da figura fica para vocês fazerem em casa e irem fazendo durante as aulas. Sobrou 10 minutinhos, faz um Tangram, faz outro. Ou então, professor, separa um tempo aí para eles fazerem essas figuras. E guardem. Não é para fazer e jogar fora, beleza? Na telinha, para encerrar nossa aula, brincando com os números. A pergunta de hoje é a seguinte: numa rua, 4 cachorros estavam correndo atrás de uma bola. Os meninos estavam jogando futebol, chutaram a bola. Na hora, nós tínhamos 4 caramelos no meio da rua, bagunçando. Eles resolveram que a bola era deles e correram atrás da bola. Pergunta: que horas são? É a pergunta da nossa aula. Fechamos assim, senhores, a primeira parte da aula. Não levantem, não saiam daí, porque a aula continua. Já voltamos.